Como Deus é bom, gente. Como Deus é tremendo. Estamos vivendo aqui, né, as semanas missionárias, reconhecendo o maior de todos os missionários, Jesus, e aqueles que ele enviou. Então isso é tremendo. Eu lembro uma vez que alguém conversou com o pastor Bud, dizendo: mas pastor, o senhor veio tão de longe, a gente está com tanta alegria pelo seu esforço, pela sua dedicação, e o pastor ouvindo. Aí daqui a pouco ele disse assim: irmãos, tem uma pessoa que veio mais de longe do que eu. Esse sim vocês devem honrar. O nome dele é Jesus. Eu vim ali pertinho, ele veio de bem mais longe do que eu. Mas isso é um fato, é uma verdade. E nós queremos, aproveitando a ocasião, reconhecer a vida e ministério do pastor, o nosso apóstolo Bud, né, que agora está com o Senhor, que foi através de uma obediência a Deus, ao Espírito de Deus, que ele veio aqui para o Brasil para trazer essa palavra revelada, que hoje está não só na nação brasileira, mas já tem se espalhado, já tem rompido as fronteiras, na maioria, eu creio, na boa parte dos países, acho que em todos os continentes já existe hoje Igreja Verbo da Vida, porque um homem decidiu obedecer. E eu creio que hoje à noite Deus vai falar contigo algumas coisas, e tenho certeza que algo vai realmente mudar na sua vida, para que você tome as decisões que são necessárias para essa estação que você está vivendo agora. Porque foi na decisão de uma pessoa de obedecer o Senhor, e de uma forma assim bem não tradicional, né? Porque a forma tradicional é você ter todas as coisas bem organizadazinha, ter gente investindo na sua vida. Mas o pastor Bud, quando veio para cá, ele tinha só apenas promessas de pessoas que investiram na vida dele e investiram durante um tempo. A gente sabendo a história um pouco do pastor, chegou um tempo que falhou tudo isso. Mas uma coisa que não falhou foi ele conhecia quem foi que mandou ele para cá. E ele sabia com quem conversar quando as coisas estavam difíceis. E ele fez isso, e logo as coisas começaram a ficar do jeito que seria realmente a vontade de Deus. Então, eu quero reconhecer e honrar a vida e ministério do pastor Bud, porque tudo que ele fez merece realmente a nossa atenção, a nossa honra e também o nosso olhar. A palavra de Deus diz que a gente deve imitar aqueles que pela fé e paciência herdaram a promessa, correram a carreira. Ele correu a carreira, fez a sua parte, deixou esse legado, e eu louvo a Deus porque tive a oportunidade de morar um tempo com o pastor Bud, logo lá no início, e aprender tanta coisa com ele, que hoje serve na minha vida como algo que eu posso escalar, posso ir mais longe, por causa das coisas que ele me ensinou e também das coisas que ele me ensinou, não só com palavras, mas também com a vida, que isso é muito importante, não é verdade? Então, hoje eu queria trazer para você também algumas instruções com relação a isso. Eu iniciei aqui também, sou uma pessoa que fui enviado, né, de Campina Grande, não foi muito longe não, mas fui enviado de Campina Grande para cá, para a gente começar junto com o pastor Bud a primeira igreja de Recife, aqui, que começou lá na Cruz Cabugá. Eu não sei se alguém aqui alcançou, talvez algumas pessoas alcançaram, quando a sociedade bíblica era na parte de baixo, a gente tinha a igreja na parte de cima, ali na Cruz Cabugá. Quem alcançou a sociedade bíblica na Cruz Cabugá? Pouca gente, né? Agora, eu acho que vocês são bem recentes. Bem, antigamente era lá, e antes da sociedade bíblica se instalar na Cruz Cabugá, a pessoa que veio para estabelecer, veio falar comigo, perguntando se aquela parte de baixo lá era funcional. Eu fui dar as coordenadas para ele, dizer que ali realmente poderia ser um bom lugar, e eles alugaram a parte de baixo, e ficou ótimo, porque quando nós chegamos naquele prédio, tinha uma mortuária de um lado, e do outro lado tinha uma loja lá que vendia, nem me lembro o que era. Eu sei que a coisa que não funcionava muito era a gente estar pregando vida em cima e com a mortuária aqui embaixo. Aí a mortuária saiu com 6 meses, graças a Deus. Aí a gente continuou. E aquela parte ficou sem alugar, e a sociedade bíblica veio e alugou toda a parte de baixo.
Aí ficou certinho, né? A gente queria comprar a Bíblia, só era descer a escada e pegava a Bíblia ali embaixo. Ficou ótimo. Uma boa associação. E assim começou a nossa vida, nosso ministério aqui em Pernambuco. E eu louvo a Deus porque durante 27 anos da minha vida eu passei aqui em Recife, né, Pernambuco, um pouco mais, mas como pastor, 27 anos. Eu estava sendo treinado durante os primeiros anos pelo pastor Bud. Depois a gente assumiu realmente definitivamente a igreja e ficamos lá durante esse tempo todo e trouxemos a igreja que hoje está em Boa Viagem, a Igreja Verbo da Vida em Boa Viagem, onde de lá, né, e também daqui da Cruz Cabugá saíram outros ministros, outros pastores. O pastor Cleone é um desses, e a gente fica muito feliz por ter sido alguém que impulsionou de uma certa forma a vida e ministério dessas pessoas. Glória a Deus por isso. E agora Deus me mandou para outro lugar, né? Depois desses anos todos, a gente está aqui. Eu estou agora morando nos Estados Unidos há 3 anos e um pouquinho. Então a gente está começando praticamente, na verdade, do zero mesmo lá. E só faz isso quem realmente conhece o Senhor. Estão comigo? Se você não conhecer o Senhor, você não dá passos desse tipo que nós estamos dando. Eu lembro, né, porque uma vez lá em Campina Grande, um pastor chamado pastor James, um americano, ele estava impondo as mãos sobre várias pessoas e de repente vinha a palavra de conhecimento, e quando ele chegou em mim, ele disse: rapaz, você vai ser como Abraão, vai começar pequeno, mas aquilo vai crescer muito. Eu não tenho ideia daquilo, né, como ia ser, mas graças a Deus você vê que Abraão, ele só teve Isaac e depois explodiu, né? O povo de Israel cresceu e se multiplicou de uma forma incrível, e hoje nós somos resultado, o povo da fé hoje, desse homem que creu em Deus, que obedeceu a Deus e que tomou uma atitude de fazer aquilo que ele mandou. Então hoje nós somos resultados de um homem chamado Abraão. Ele é o nosso pai na fé. Depois veio Jesus, é claro, para consolidar todas as coisas, mas alguém antes tomou uma decisão. E a Bíblia fala que todos nós somos abençoados com o crente Abraão e abençoados também com aquilo que Deus deu para Abraão. E Jesus veio para consolidar todas essas coisas e trazer para nós todas as promessas e todos os benefícios. E como Abraão, aconteceu comigo. Desculpe. Abraão, ele era um homem rico. Ele não precisava nada financeiramente. Ele estava na casa dos pais dele, estava tudo muito bem. Mas um dia, Deus falou com ele. A Bíblia é cheia de geografia, como também está cheia de direções que Deus dá para as pessoas saírem de um lugar e ir para outro, ou direções para que elas tomem decisões no lugar onde elas se encontram. Então tem várias instruções que são dadas pelo próprio Deus para pessoas individuais. Normalmente são pessoas que abrem o coração e dizem: Senhor, eu creio, eu quero fazer a tua vontade. Normalmente essas coisas não acontecem com as pessoas que vivem aleatórios, porque tem alguns irmãos que eles são apenas pessoas que frequentam as igrejas e durante a semana o mundo deles é o trabalho, é o secular, e eles vão lá para o secular e esquecem até que Deus existe. Aí só vai se lembrar no domingo quando vem para a igreja. Esse tipo de crente, ele existe, né? Ele não é uma pessoa má vista por Deus, mas eu digo que Deus tem uma expectativa muito maior na sua vida do que você apenas ser uma pessoa que vive no mundo secular e só considerá-lo no momento que vem para a igreja. Isso não é uma coisa muito justa quando a gente olha para todo o trabalho que Jesus fez há 2000 anos, mais de 2000 anos atrás, trazendo para você uma vida nova, uma vida especial, uma vida onde a eternidade opera em você todos os dias, e às vezes a gente não aproveita esses benefícios que nós temos, porque as coisas do mundo, as situações que acontecem no dia a dia sufocam um pouco essa palavra e deixa você mais natural. Hoje à noite eu creio que o Espírito de Deus quer que você venha para um nível mais alto.
sair um pouco desse natural. É muito bom você viver uma vida junto com os irmãos quando está aqui na igreja, mas melhor ainda é quando você sai aqui e encontra os pecadores lá fora. Porque é lá onde você precisa ser luz. Aqui você aprende, mas lá você pratica. Aqui você recebe instruções, lá você dá instruções. Aqui você é uma pessoa que está sentada aí muitas vezes de uma forma estática. Não oferece muita coisa, mas lá é o lugar onde você pode oferecer muitas coisas. Eu fiz isso desde quando eu me converti e comecei a fazer o rema, as coisas começaram já a acontecer comigo de uma forma sobrenatural e incomum, literalmente. Eu comecei a orar por pessoas na rua, várias pessoas, eu posso contar testemunho e destacar até alguns. Por exemplo, eu sempre gosto de contar isso, porque eu estava ainda fazendo o Centro de Treinamento Bíblico Rema, que tem aqui nessa igreja, e tinha um homem desses andarilhos de rua, que todo mundo conhecia e tinha medo dele, lá no centro de Campina Grande, que eu estava fazendo o Rema lá em Campina Grande. Eu sou da segunda turma do Rema, Verbo da Vida daqui do Brasil, né? Eu tenho um privilégio. A minha irmã, eu estou na casa dela, foi da primeira turma, e ela foi quem me convidou para ir para a igreja. Eu sou da segunda turma e fico muito feliz por isso, que eu peguei aquelas pessoas bem do início, o verbiano raiz, como diz, né? Lá daquelas origens, então isso é maravilhoso. Bem, eu estava, acho que no primeiro ano, e tinha ouvido já algumas matérias que tinha trazido muita fé na palavra, fé no nome de Jesus, e eu estava querendo colocar aquilo em prática de alguma forma. E lá vinha aquele homem, do mesmo lado da calçada que eu estava, e eu disse assim: rapaz, agora vai ser a hora da verdade. E ele foi vindo, se ele vier para cima de mim, eu vou expulsar esse demônio. E ele foi vindo em minha direção, eu digo: é agora. Aí eu falei, eu tive coragem de falar, né? Não é nem eu falei, eu tive coragem de falar, porque eu era novo convertido, bem verde, ninguém nunca tinha falado que deveria fazer isso, mas eu estava lá. E eu amarrei aquele espírito que estava nele. Quando eu disse, eu te amarro, espírito maligno, irmão, você não entende que era eu que estava lá, né? Eu entendo e eu vi com meus olhos que a terra não vai comer, que eu vou ser arrebatado. Ele veio, na hora que eu disse isso, ele fez assim, ó, ele vinha aqui, aí olhou para mim assim, fez assim. Ficou assim. Eu agora, o que é que eu vou fazer? Aí eu fiquei pensando, né? A primeira parte já aconteceu. E agora? Aí nesse agora eu lembrei que os irmãos botavam a mão na cabeça e eu disse: vamos lá. Aí botei a mão na cabeça daquele homem e terminei de expulsar o demônio. Irmãos, você não tem ideia de quanta água saiu do corpo daquele homem. Acho que ele tinha tomado algumas, e começou a sair água, como quem está saindo água de uma torneira, literalmente. Eu não sei nem se tinha mais água no corpo daquele homem, porque saiu derramando mesmo. E eu espantado, porque eu estava vendo que ele estava vindo para o normal, a ponto de ele ficar bom, literalmente curado, e dizer: onde é que eu estou? Aquele homem, irmãos, ele já tinha, eu não sei quantos anos, talvez 10, 20 ou 30 anos que ele estava endemoniado. Ele andava pela rua, você entende? Já viu algum andarilho assim? E eu estava ali um novo convertido, porque as pessoas ficam aí: quando eu fizer o rema, depois que terminar, depois que fizer um grande treinamento, eu vou fazer alguma coisa. Eu não fiz isso não. Eu já caí para cima mesmo, porque eu sabia que a coisa funcionava. Irmãos, eu não sabia dizer nada para aquele homem, além do que eu fiz. A única coisa que eu fiz foi dizer: olha, você agora está livre, você está bem. Eu estou bem. Eu nem sei se eu perguntei o nome dele, porque se eu tivesse perguntado, talvez eu lembrasse que eu tinha perguntado. Talvez eu não lembrasse do nome, né? Mas que eu tinha perguntado. E eu fiquei olhando. Depois ele saiu assim, né? Com a mão assim na cabeça. Esse homem andava assim, gente, ó. Assim, aquele jeitão assim desses caras aqui. Aí ele saiu assim, ó, como diz: meu Deus, o que é que está acontecendo comigo? E foi andando, aí sentou na porta de uma outra casa de peça, aí baixou a cabeça e ficou assim.
Vem cá, Anderson, por favor, eu tenho que fazer isso. Senta aqui do jeito que eu disse. De repente, do nada, apareceu uma pessoa que eu não sei de onde é que veio. Ficou assim com ele, ninguém dava bola para esse homem. E começou a conversar com ele aqui. Aí, levanta aí. E saíram os dois abraçados. E foi não sei para onde. Irmãos, eu só penso que aquilo ou era Jesus ou era um anjo. Não tem condição não, porque ninguém gostava, tinha medo. Vocês estão, não, nós estamos entendendo não. Ninguém queria conversa com aquele homem naquela rua não. Agora estava um homem bom e alguém levando ele para algum lugar, porque eu não sabia dizer nada, Deus mandou alguém, né? Ou um anjo ou o próprio Jesus veio lá buscar aquele homem. Agora, se eu não tivesse feito alguma coisa, aquele homem tinha sido liberto? Quantas pessoas já passou no seu caminho que você teve vontade de fazer e não fez? Tudo bem, o passado não muda, mas você pode mudar agora o seu futuro. A partir de hoje a coisa vai ser diferente. Porque eu nem sabia muita coisa e o poder de Deus já estava operando daquele jeito na minha vida. E agora que eu sei? Estão comigo? Outra vez tinha um homem com epilepsia. Eu estava na mesma rotina, fazendo rema. Estava com epilepsia no meio da rua, os olhos virados, espumando, e umas 15 ou mais pessoas ao redor. E ninguém fazia nada, só olhando para o homem, espumando e se contorcendo no chão. Eu pedi licença para eles, fui lá, botei a mão na cabeça daquele homem, expulsei o demônio, os olhos dele, que estava para cima, aquela coisa branca, voltou assim, ficou como aquelas coisas de caixa, né? Aqueles caixas antigamente, aí parou. Eu já tinha uma certa experiência, porque eu passei uns anos aí hoje a gente não pode dizer mais determinadas coisas, né? Em algum lugar aí da escuridão. E eu sabia quando a pessoa estava endemoniada ou não, quando tinha alguém lá ou não tinha, isso aí eu sabia. Aí eu olhei para ele assim e disse, como é teu nome? Aí o cara disse o nome dele, eu disse, não, aí não tem mais ninguém não. Tá bem, tô bem, ok. Quando eu baixei para orar por ele, eu estava meio tímido ainda. Mas naquela hora que eu vi aquele homem curado, eu já me levantei diferente. É assim que acontece quando você faz algo sobrenatural. Eu me levantei e pedi o pessoal para afastar. Afasta aí. Olha só. Tinha umas 15 pessoas que eu nunca vi na vida. Eu estava mandando o povo se afastar e tudo me obedeceu. Todo mundo obedeceu. Saiu todo mundo. Aí eu disse, olha, esse homem Deus acabou de curar ele aqui. Aí um disse assim, eu vou levantar ele. Eu disse, ninguém toca nele. Eu olhei para ele assim e disse, levante-se. Irmãos, aquele homem levantou de um salto e ficou em pé, não sei como. Ele estava deitado, fez tum. Eu digo, meu amigo, não tinha muita coisa para oferecer para ele, a não ser dizer, Deus te curou. Peguei a pasta, porque eu trabalhava com representação de autopeça, fui embora sem coragem de olhar para trás, para você ter uma ideia, de tanta vergonha que eu estava a partir daquele momento. Porque quando a unção está operando é uma coisa, quando você olha e se intimida, aí a unção faz... Pronto, aconteceu comigo. A unção foi embora e eu também, com a mala. Não sei qual foi o fim desse homem. Sei que ele é epilético, ele não é mais não. E assim, irmão, começou o poder de Deus se mostrar para mim. Até hoje eu tenho visto esse poder operando de uma forma incrível na minha vida em primeiro lugar e na vida das pessoas. Eu disse isso para chegar nesse ponto mesmo aqui da questão da minha vida, porque tem 3 coisas que a gente aprende quando está fazendo o centro de treinamento bíblico Rema. Se você não fez, eu aconselho você, se puder se matricular, corra, se não puder, dê o seu nome para o ano que vem, porque senão você não vai ter como fazer, né? Porque tem milhares de gente que vai vir depois disso aqui que eu estou falando, porque eu fiz, e minha vida até hoje tem sido... A base do que eu sou, não é nem a base do que eu ensino, é a base do que eu sou, eu aprendi sentado aí, no Rema. E 3 coisas. O que você é em Cristo, o que você tem em Cristo e o que você pode em Cristo. Na sequência é o que você é, o que você pode e o que você tem. Então, essas 3 coisas você vai aprender rapidinho no Rema.
Agora, aprender e colocar em prática são coisas bem diferentes, viu? Você aprender uma coisa, você pode decorar e tal, mas aquilo fazer parte da sua vida não é uma coisa comum. É uma coisa realmente que requer uma certa dedicação para funcionar na sua vida. E a parte que Deus começou a falar comigo, para trazer especialmente aqui para o Brasil, que foi o lugar onde eu vim ministrar, não é nem o que você pode, nem o que você tem, é o que você é. Porque é exatamente o que você é que vai proporcionar para você, de uma forma realmente fundamentada e perene, o que você tem e o que você pode. A partir do que você é, aí você vai começar a desfrutar das promessas e bênçãos de Deus de uma forma estável, com I, né? Com E, estável. Eu queria só saber se tu sabia. Tu tá, o doutor Anderson ali tá, testei ele e ele realmente passou. De uma forma estável, né? Porque às vezes quando nós entramos na igreja, nós entramos só com aquela ideia de pegar alguma coisa. Está doente, eu quero ser curado. Estou faltando um emprego, eu quero um emprego. Estou com um problema no casamento, eu quero que meu casamento fique bom. Aí quando essas coisas se arrumam, a pessoa ou pega o beco ou fica sentada aí sem propósito. E nunca foi esse o propósito de Deus. Jesus, quando as pessoas estavam seguindo ele em determinado momento, ele disse, olha, trabalhai não pela comida que perece, mas por aquela que permanece para sempre. Quem sabe o que é a comida que permanece para sempre? A palavra de Deus. É a única coisa que vai permanecer na sua vida para sempre. Passa terra, passa céu. Os filhos casam, né? Porque agora eu tenho uma filha agora que vai estar casando, está indo, agora você vai formar a família. Mas essa palavra, ela vai permanecer na sua vida. É exatamente o que você é, quem vai sustentar você para a sua vida inteira. E você precisa descobrir isso o mais rápido possível. Quem eu sou em Cristo Jesus. Estão comigo? Nessa descoberta é que a minha vida tomou um propósito completamente diferente, especialmente nesses 3 anos que eu fiquei nos Estados Unidos. Porque enquanto pastor, às vezes a gente está tão envolvido com o trabalho e querendo abençoar pessoas, fazendo aconselhamento, trabalhando para o trabalho seguir em frente, que a gente esquece um pouco determinadas coisas. E eu esqueci um pouco nessa área, e esse tempo que eu fiquei um pouco afastado, até mesmo de pregar para muita gente, lá a gente tem um trabalho com 3 famílias lá nos Estados Unidos, que a gente também nunca deixei de ministrar, sempre estava ministrando para 1, 2, 3, agora um pouco mais de pessoas lá, mas esse tempo eu gastei para me edificar e pegar essas coisas no meu espírito. Irmãos, como isso é fundamental. Você entender quem você é. Quando você entende quem você é, você não vai mais se preocupar com nada que está ao seu entorno. Seja o que está acontecendo com o governo, seja a doença da moda, seja o que o diabo está falando, seja o que as pessoas estão dizendo a seu respeito, nada disso mais te afeta. Porque você sabe quem você é. Diga comigo assim, eu sei quem eu sou. Diga, eu sou uma nova criatura. Eu sou nascido de novo. Eu sou justiça de Deus. Eu sou alguém, porque Deus me fez seu filho. Amém? Então, o fato de ser filho de Deus carrega algo fora do comum. Existe algo no seu espírito. Hoje, nós carregamos primeiro a identidade divina. Deus, quando olha para nós, ele vê ele mesmo. A Bíblia, Jesus disse assim, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Ele não estava dizendo aquilo ali apenas como uma coisa, ele estava tentando que as pessoas entendessem. Quando a Bíblia fala de um fato natural como esse, Jesus estava trazendo uma verdade espiritual por trás. Ele estava dizendo, olha, vocês estão grudados comigo, vocês são um comigo. Eu pergunto para vocês, há alguma diferença entre o tronco da videira
e os ramos da videira. Quando você olha para uma videira, você faz distinção entre o caule e os ramos, ou você diz assim, olha uma videira. Quando você olha para uma mangueira, você diz assim, olha as galhas da manga, olha o tronco da manga. É assim que você fala? Não, você é uma mangueira, não é assim? Então, quando Deus te vê, Ele te vê desse mesmo jeito. A pergunta é, essa é a pergunta que não pode calar, você, como se vê? Porque quando Deus chamou Abraão, Ele disse, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela para o lugar que eu te mostrarei. Abraão, imediatamente, a Bíblia diz que ele era um homem muito obediente, pegou as coisas e foi. Isso foi fácil para ele. Deus falou, vou. Agora, quando Deus disse, olha, vai nascer um menino aí, que vai vir das suas entranhas e vai ser do ventre da sua mulher. Aquilo ali, para ele, já foi demais. Ele disse, Senhor, como é que pode? Eu já sou um homem velho. Como é que isso pode acontecer? Está aí o Damasceno, tem um Damasceno Eliezer, o nome do homem. Esse aí podia ser já o herdeiro. Não vai ser. Ele é um menino muito bonitinho, mas não vai ser ele, não. Vai sair daí. E ele ficou com aquilo ali. Outra vez Deus chamou ele de novo. Abraão, vem cá. Olha para as estrelas. Conta as estrelas se você pode. Porque Deus faz isso. Ele vai pegar uma coisa assim, bem diferente para abrir sua mente. Abraão olha para as estrelas. Certamente ele disse para Deus, Senhor, não tem como contar, né? São milhares. E Deus olhou para ele assim e disse, olha, Abraão, o que você disse que é impossível, eu vejo você. Assim vai ser a sua descendência. Olha de novo. É assim que eu te vejo. Só que, no primeiro momento, Abraão não se via daquele jeito. No segundo momento, Abraão disse, eu creio, Senhor. Ele já começou a se ver. A partir daquele momento, a Bíblia diz que Abraão se tornou justo. O que significa isso? O que é justo para Deus? Justo para Deus é você entender o que Ele está dizendo, aceitar na sua vida, e quando você aceita, naquele momento, para Deus, você é um homem justo, porque a palavra de Deus, além de te limpar, ela também te coloca num rumo que vai manter você firme, limpo e feliz para sempre. Então, era isso que estava acontecendo com Abraão naquele momento. Deus viu em Abraão uma multidão. E Abraão começou a ver. Aí Deus disse, mas ainda não parou não. Você a partir de hoje não vai ser mais Abrão não. Que quer dizer pai presumido ou pai exaltado. Você agora vai ser Abraão. Aí pegou uma letra e colocou a mais no nome de Abraão, que é o A. E ele ficou Abraão, que quer dizer pai de multidões. Ou pai das nações. O que significa isso? Deus pegou uma coisa natural, mostrou para Abraão, colocou algo dentro do nome dele, para que ele entendesse que aquilo que Deus estava falando com ele era algo muito sério, e que ele precisava levar aquilo a sério. E todo dia ele tinha que se lembrar disso. Como é que ele lembrava? Primeiro, quando ele entendia que o nome dele tinha mudado, e segundo, quando as pessoas chamavam ele. Não dizia Abraão mais não, dizia Abraão! Vem cá, vem para cá. Quando dizia isso, dizia assim, era como está dizendo, pai de multidões, vem para cá. E ele não tinha filho nenhum. Mas o pessoal já começou a chamar ele de pai de multidões. Sara dizia, Abraão, vem tomar café. Pai de multidões, vem tomar café. Então, quando as pessoas se referiam a Abraão, toda vez que chamavam o nome Abraão, estava chamando a existência, estava dizendo literalmente que ele era desse jeito. Você entende? Estava dizendo, você é pai de multidões. Quando Deus ele quer que você faça alguma coisa, que você tome uma decisão, a primeira coisa que ele faz é trazer para você a realidade que você já é daquele jeito naquele momento. Há uma diferença entre você acreditar em uma coisa e você ter fé em uma coisa. Quando eu estou acreditando, eu acredito que essa pessoa pode fazer. Eu acredito que Deus pode fazer. Eu acredito que aquilo vai ser assim. Mas quando você anda em fé, que é diferente, você não diz mais eu acredito que pode. Você diz assim, eu tenho. A fé só tem uma linguagem. Eu possuo, eu tenho. Então Abraão já começou a se ver a partir daquele momento possuído.
não era de um demônio, não, era possuído de uma palavra que Deus disse. A Bíblia diz que perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência aquilo que não existe como se já fosse. Então Abraão agarrou aquilo para a sua vida e, irmãos, aquilo foi uma coisa tremenda, porque quando chegou no tempo certo, que a fé de Abraão alcançou o nível que deveria alcançar, porque ele começou a falar aquilo muitas vezes, e isso é uma coisa que a neurolinguística usa isso. Como é que eu mudo um pensamento? É falando uma coisa diferente muitas vezes. Aí aquele pensamento não vai mais estar lá. Então, no reino espiritual não é diferente, isso é bíblico. Abraão começou a dizer tanto que ele era pai de multidões, que chegou um momento que aquilo se tornou real na sua vida. E você começa, o que é que as pessoas fazem normalmente? Eu não vou pagar, eu não vou conseguir. Aí vive essa vida de não vai pagar e não vai conseguir. Todo dia, já podia mudar até seu nome, né? Podia já colocar, não vou pagar e não vou conseguir. Porque é o que você diz todo dia. E eu parei de dizer isso há muito tempo. Estão comigo? Perdi, é outra coisa que eu não falo mais. E olha, o pessoal disse que meus anjos trabalham. Depois que eu contei essas coisas para os irmãos, porque quando eu estou viajando, às vezes eu fico um pouco displicente com algumas coisas. Essa vez agora eu esqueci de novo a bendita mala. Mas graças a Deus ela estava lá no cantinho que eu tinha deixado. Dessa vez eu mesmo peguei e trouxe ela de volta. Não perco mais nada, irmãos. Eu aprendi a falar. Depois que você se converte, a primeira coisa que você tem que fazer é aprender a falar. Sua linguagem tem que mudar completamente. Abraão teve que mudar a linguagem dele completamente. E sabe, o maior sonho de Abraão não veio quando ele tinha 75 anos, 90 anos, veio quando ele tinha 100. Agora, balança a pessoa que está do lado e pergunta assim, você já tem 100? Então fica tranquilo. Vai dar tudo certo. Abraão não precisava de riqueza não, irmãos. Ele era um homem rico. A Bíblia fala, ele é riquíssimo. Antes, quando saiu de lá, e durante a vida dele, especialmente porque ele estava com o Senhor. Então, a bênção estava sobre a vida dele. Vocês sabem essa parte. Mas o sonho de Abraão era ter um filho. E sabe, o filho nasceu, o Isaac nasceu. E não nasceu por intermédio de um anjo, como aconteceu com Maria, né? Maria foi concebida pelo Espírito Santo. Não foi assim. Abraão, ele ficou robusto de novo. Eu creio que ele se olhou assim, rapaz, a coisa está séria aqui, minha velhinha. E ela disse, em mim também, não se preocupe não. E eles tiveram que ir para o acasalamento, literalmente. E sabe de uma coisa? Depois o Isaac nasceu. E estava Abraão com 100 anos e ela disse, depois Sara diz isso, meu Senhor é tão grandioso que não me fez só ter um filho, ele me fez amamentar. Agora imagina uma velhinha amamentando. Duas coisas incríveis aconteceram. Sabe por quê, irmãos? Deus vivifica mortos. Se tuas finanças estão mortas, vai começar a viver hoje. Se teu emprego, a tua promoção estava morto, vai começar a viver hoje. Se tinha alguma coisa morta na sua vida, até mesmo seu cabelo parou de crescer, está morto aí na sua cabeça, creia aí para a vida chegar. Irmãos, Jesus disse, o meu mandato, olha, antes ficou rindo, antes, eu gostei dessa tua risada aí, viu? Gente, Jesus disse, o meu mandato é vida eterna. Ele veio para trazer a vida eterna. E João entendeu isso, ele diz assim, vós tendes a vida eterna, vós que credes no nome do seu Filho. Então diga, eu tenho a vida eterna. Agora, você sabe o que é vida eterna? Vida eterna não é você viver eternamente como algumas pessoas imaginam. Que é, eu tenho vida eterna, nunca mais vou morrer. Não é só isso. Vida eterna, porque sabe por que eu posso dizer isso com muita segurança? É que no fim de tudo, no final do dia de Deus, né, porque vai chegar o dia do julgamento de todo mundo vai para um destino eterno. Uns para a morte eterna, ficar lá no Hades, não vão morrer, e outros para estar com Deus eternamente. Então, não quer dizer a questão de tempo.
vida eterna em primeiro lugar, quer dizer que você é filho de Deus. Segundo lugar, quer dizer qualidade de vida de Deus. Hoje nós temos a qualidade de vida que tem em Deus. Ela agora opera em você. Por que você é diferente? Por que você deseja vir para a igreja enquanto os pecadores querem ir para a boate? Por que condenação chega na sua vida quando você faz uma coisa errada? Por causa da sua natureza, que é diferente hoje. A vida de Deus está operando em você. Só que muitas pessoas não sabem disso. Você precisa saber quem você é. Quando você sabe quem você é, você não vai mais deixar o diabo bagunçar na sua casa e começar a botar doença nos seus filhos e você ir para lá e ele dizer que é uma virose. Ou dizer que foi um problema que aconteceu na genealogia da sua casa, no gênero dos seus parentes. Estão aqui? Amém. Irmãos, no momento que você nasceu de novo, esse tipo de coisa que acontecia na sua família, que muitas vezes, na maioria das vezes, é espírito familiar, que vem acompanhando pessoas e trazendo doença e problemas familiares, problema de doença, problema de prostituição, problema de casamento não dá certo, problema de confusão dentro das casas. Isso é demônios, irmãos. Mas no momento que você nasce de novo, que você entende quem você é, você tem que bloquear isso. E como é que você faz isso? Crendo com seu coração e falando com sua boca. Isso é fé. Você tem que ordenar através da vida. Jesus disse assim: as minhas palavras, João 6,63, as minhas palavras são espírito e vida. Isso quer dizer, quando Jesus falava, ela era uma palavra espiritual que passa por qualquer lugar e ela era também vida, porque ela era vital. Se ele dissesse cura, aí estava lá cura. Aleijado, fique curado. O aleijado estava curado. Pão se multiplique, o pão se multiplicava. Você entende? Então, porque as palavras que saíam da boca dele. E ele disse assim, olha, se alguém, qualquer pessoa, disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que você diz, do jeito que você disse, vai ser assim na sua vida. Ele estava falando de novo palavras. Por isso que você tem que aprender a falar. Ao invés de você estar dizendo, está faltando, começa a dizer, está chegando. Ao invés de você olhar assim e dizer, a prateleira está vazia, você olha para lá, eu vejo, está cheio. Tem arroz, tem cuscuz. E tem um cuscuz sem ser o transgênico agora, né? Que é o melhor, eu nem sabia disso. Estou comendo lá, de vez em quando, o transgênico. E tem um agora sem ser transgênico, já viu esse não? Nem vocês sabem, eu vim dos Estados Unidos agora, já sei. Tem um cuscuz agora que não tem o transgênico não, que se tiver um Tzinho, aí é transgênico. Se não tiver, ele é um pouquinho mais caro, parece que é 4 e pouco. Vale a pena, viu? Estou fazendo a propaganda aqui. Aí você olha para a geladeira e diz, olha lá para o coisa da carne, está cheio de carne. Olha lá para a sua loja e diz, está cheio de gente. Olha lá para a sua roupa que você está para vender, já está tudo vendido, não tem nada. Não tem mais nada em cima dessa mesa. E estou cheio de dinheiro no banco. Promoção já está comigo, ninguém vai roubar. E se alguém te botar para fora, muito obrigado, fui promovido. Esse não era o lugar que ia ser promovido, então tem outro melhor que vai aparecer. Nunca, irmãos, se desesperem, nem fiquem imaginando que aquilo ali é para sempre. A única coisa que é para sempre é a palavra de Deus. E você redireciona a sua vida. Quando você redireciona a sua vida, as coisas começam a andar. A questão é que muitas pessoas não querem soltar, né? Tem uma coisa lá que eles estão apegados, sabe que não é a coisa boa e fica lá agarrado com aquilo. E Deus dizendo, solta que eu quero te abençoar, e a pessoa está lá agarrada. Então, hoje à noite, talvez, muita gente vai ter que soltar coisa aí, porque Deus tem algo melhor para tu. Para a tua vida. Solta esse negócio que não está te dando futuro. Porque tem algo melhor que Deus vai te dar. E promoções que estavam presas, que dependia de qualquer coisa, hoje à noite eu quero dizer para você que ela está vindo acelerada em sua direção, porque você veio aqui para a igreja, está ouvindo essa palavra, está entendendo quem você é, e sobretudo você está entendendo que você pode ter isso. Irmãos, não considere que você é inferior, não considere que você é uma pessoa que não deveria ter o que Deus está dizendo que você deve ter. Porque se você se vê desse jeito, nunca isso vai chegar na sua vida. Eu quero te dizer isso.
Enquanto você vê incapaz, incapacitado, não merecedor, não vai acontecer nada na sua vida. Porque se Abraão, é o exemplo nosso hoje à noite, tem muitos homens na Bíblia assim. Se Abraão, ele não tivesse crido em Deus, que ele poderia estar literalmente robusto o suficiente e com testosterona e tudo que vocês sabem aí, para poder fazer um menino, não tinha acontecido não. Ele teve que crer. Você não é melhor do que Abraão. Jesus precisou acreditar que passando pela cruz, ele fez uma oração: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Era para ir para a cruz. Ele teve que acreditar que ele tinha que passar pela cruz para salvar o mundo. Ele teve que passar pela cruz. Estão comigo? Às vezes nós temos que enfrentar algumas coisas. Sadraque, Mesaque e Abednego não foi poupado de entrar na fornalha, não. O fato é que eles entraram lá, não entraram crendo no rei, nem no fogo que estava para queimar a vida deles. Porque às vezes a gente fica olhando só para a circunstância. Tira os olhos da circunstância e olha para aquele que está em ti. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Sabe, Deus falou comigo, fala para eles que isso é verdade. Maior o que está em nós do que o que está no mundo. Está escrito isso, é verdade. Mas diga para eles que é verdade também que eu fiz eles maiores do que as circunstâncias, do que o diabo, do que todas as coisas que possam existir contra você. Você é filho de Deus, irmão. O diabo, quando ouve a voz saindo do seu coração, saindo com fé, ele treme e teme. Por que é que ele não te mata? Porque o diabo veio fazer isso, é matar a gente, destruir pessoas. Por que é que ele não faz isso? Porque ele não pode. Simplesmente por isso. Mesmo com essa fé que talvez não seja nem tão grande, que você olha fraquinha, você consegue manter o diabo afastado. Agora, imagina você entendendo, rapaz, eu sei quem eu sou. Quando eu falar agora vai ser diferente. Eu vou dizer e a coisa vai acontecer. Quantas vezes eu não fiz essa oração? Senhor, por que esse povo do Velho Testamento dizia as coisas aconteciam e eu estou dizendo não acontece? E agora eu entendo, é porque eu não sabia quem eu era. Agora eu sei quem eu sou. Jesus, ele não pensava em nenhum momento se ia faltar alguma coisa. Porque ele sabia quem ele era. E porque ele sabia quem ele era, ele só fazia dizer e a coisa chegava. Ele sabia quem ele era, se tivesse alguém doente, ele orava e a pessoa ficava curada. Ele fez uma oração para ressuscitar Lázaro, ele disse, Senhor, não faça isso por mim não, porque eu sei que eu sou. Eu sei que o Senhor me ouve. Eu estou orando não é por causa do povo que está aí, para ele saber que foi você que ressuscitou esse homem. Amém. E Deus, hoje à noite, está mexendo na tua vida, para você hoje saber, eu sou o que sou, pela graça de Deus, como disse o apóstolo Paulo. Paulo disse, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo nessa carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E ele completa, não anulo a graça de Deus na minha vida. Sabe, quando você não entende e não aceita quem você é, você anula a graça de operar na sua vida. E como é maravilhoso operar com a graça. Depois que eu vim nessa viagem agora, como a graça tem operado na minha vida, em tudo. Os pequenos detalhes. E Deus tem me ensinado coisas incríveis, pequenas. Para um universo tão grande de coisas que podem acontecer. Além do mais, além disso, né, Cleone me conhece já há um tempo e existe uma unção de cura também na minha vida, prosperidade. E eu ficava meio receoso para orar por pessoas com problemas mais difíceis. E essa vez tinha uma pessoa de cadeira de roda e normalmente eu ficava indo para o outro lado para não ficar nem olhando para a pessoa. Agora eu já vou para cima. Amém. E tem uma mulher assim e graças a Deus aquela mulher foi curada. Estava com a perna desse jeito assim, ó, dobrada. Ela já senhora. E ela não dobrou, não foi assim não, ela dobrou assim, ó. A perna dela, não sei como foi aquilo, ela fez assim. Ficou, estão entendendo o que eu estou falando? Não é dobrada assim. E eu botei ela sentada, e os irmãos estavam perto,
E quando eu comecei a puxar a perna dela, ela começou a estralar. Trec, 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 e a perna da mulher ficou normal. Em outras épocas eu tinha medo disso. Mas depois que eu entendi quem eu sou, hoje eu enfrento. Como Sadraque, Mesaque e Abednego, ele enfrentou a fornalha. E lá dentro ele viu a glória de Deus. O fogo não queimou eles. O fogo apenas tirou as coisas que estavam prendendo as mãos daquele homem. Foi a única coisa que o fogo fez. E ele entrou lá como um homem sentenciado à morte e saiu de lá como um homem que mudou um reinado, mudou uma lei. Porque depois que eles saíram de dentro daquela fornalha, a mesma lei que estava mandando matar eles, foi a lei que agora o rei determinou. Toda e qualquer pessoa que falar mal do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, esse é que vai para dentro da fornalha agora. Mudou tudo. O próprio rei que tinha ficado com muita raiva dos dois, estava lá agora, né, com medo de Deus, é claro, dizendo para eles, ó, agora a gente respeita o seu Deus, porque esse Deus realmente é verdadeiro. Porque não tem condição não. Que os 3 homens que jogou ele morreu só com um bafo da fornalha. E eles 3 saíram de dentro, sem ter nem cheiro de fogo. Só Jesus pode fazer isso. O que eu quero dizer para você é que cumpriu-se o que Isaías disse. Se passar pelas águas, elas não vão te afogar. Se passar pelo fogo, eles não vão te queimar. Então não tenha medo do fogo, não tenha medo da água, não tenha medo da tempestade, não tenha medo quando o diabo está falando uma coisa, porque se você tiver medo, você vai dar passo para trás. Mas quando você está cheio do Espírito, entende quem você é, você só vai dar passo para frente. Aí sua vida vai começar, a partir de agora, para frente e para o alto. Para frente e para o alto. É isso que Deus tem dito. Diga comigo, para frente e para o alto. Essa é a minha jornada. Diga, essa é a minha jornada. Para frente e para o alto. Não recuar. Eu não fui feito para recuar. Eu fui feito para ir adiante. Amém? Então Deus, Ele espera, Ele vê isso na sua vida. Quando eu vim agora dos Estados Unidos para cá, irmãos, eu tomei... demorou um pouco para me decidir definitivamente para essa viagem. As circunstâncias não eram as melhores, mas graças a Deus que eu decidi vir, porque quando eu decidi vir, tudo começou a ficar favorável em meu favor, quando eu tomei uma decisão de vir. São pequenas decisões que podem mudar o seu futuro. A partir do momento que eu entrei naquele primeiro avião, as coisas começaram a mudar, gente. E eu lembro, né, nessa viagem que eu aprendi um pouco inglês. Hoje eu não posso dizer mais que não falo inglês, porque eu sei algumas coisas já e responder também algumas coisas. E estava no aeroporto enorme de Atlanta. E eu disse, rapaz, só Deus mesmo, porque eu sei perguntar agora para onde eu devo ir e perguntar onde é que está o portão, porque eu não sabia nem que portão era gate. Eu via muito esse negócio, mas não sabia que o nome de portão era gate. Aí você tem uma ideia, né? E eu estava lá naquele aeroporto, aí mudaram lá o meu portão, e lá é assim, quando tem um portão aqui, que vai ter um avião, aí tem assim umas 40 coisas assim de porta de avião aqui. Aí você vai para o outro lado, aí tem mais uns 40 para lá, e o aeroporto é grande demais, gigantesco. Aí tem A, B, C, D, E. Aí em cada A, B, C, por exemplo, você tem um B, D, aí tem 40 no D, 40 no A, entendeu? É mais ou menos assim. É enorme. Bem, eu venci, o meu voo mudou e eu fui lá e acertei e entrei no avião. Agora, o melhor não foi isso, é porque eu passei pelo pessoal e disse, vou perguntar se tem alguma promoção aí para First Class, primeira classe. Aí eu perguntei para o rapaz, e aí, como é que tá aí? Tem alguma promoção para First Class? Aí ele disse, eu vou dar uma olhada. Aí eu lembro que ele estava num computador bem alto assim, que quando ele fez assim, eu nem via mais ele. Aí depois ele fez só assim com a cabeça e disse assim, $4.018. Eu disse, muito obrigado. Você está rindo agora, mas não vai rir agora depois que eu disser o que eu vou dizer agora. Não vai não. Aí eu vou lá para o avião, né? Mas eu estava dizendo que ia de primeira classe. Não, eu creio nisso ainda.
Aí fui, né, com aquele pensamento, aí cheguei lá e o rapaz pediu para mim, eu não entendi o que é que ele tinha pedido. Aí eu disse, você quer o green card ou quer a minha ID, né, que é a minha identidade de lá americana? Aí ele disse, nenhum dos dois, eu quero só sua passagem. Eu disse, tá, ok. Aí entreguei a passagem. Aí quando ele passou lá na passagem, aí tem uma luzinha aqui embaixo. Quando ele botou aqui, que ela fez pim, aí saiu uma passagem aqui nova. Aí ele fez, sua cadeira mudou. Aí eu olhei assim, aí eu disse, 16. Aí bem, eu estava no 22, 16 já é melhor, né? Não é tão ruim, vim um pouquinho mais para frente. Aí quando eu chego dentro do avião, tem um comissário de bordo e uma moça. Aí o comissário de bordo disse assim, olhou para a minha passagem e perguntei, onde é isso? Aí ele, que para facilitar, né, vai pelos corredores aqui. Aí ele fez, ó, você vai por ali, pega para a esquerda. E eu sabia que ali era a primeira classe. Eu disse, tem certeza? Ele disse, é. Bem, tá mandando, eu vou obedecer, né? Oh, aleluia! Aí lá vai eu, atrás da cadeira 16. E cadê a cadeira 16? Só tinha até 10, que era 10 de 4, dá 40. Eu digo, não, esse cara errou. Aí eu cheguei para a aeromoça, perguntei para ela, disse, ó, dê uma olhadinha aqui, onde é isso aqui mesmo? Aí ela fez pior, ela disse, é lá na frente. Lá na frente, ia mais para frente. Aí eu fiquei pensando, eu vou lá, porque eu sei como é americano, ele vai ficar com raiva de mim se eu não for. Eu fui de novo. Aí eu fiquei pensando, só se for lá na cabine, porque não tem essa cadeira aqui não. Aí eu voltei para ela de novo, com muita educação, porque quanto mais você pergunta, maior tem que ser a educação. I'm sorry, please. Aí mostrei de novo, ela disse, eu vou levar lá. Aí foi lá, aí chegou isso. 1G. Quem sabe inglês já sabe o que eu disse aí. Era 1G e eu estava vendo 16. O tal do óculos que eu não estava com ele. Aleluia. Agora eu estava first, primeiro do primeiro, né? Primeira cadeira, primeira classe. É assim que Deus faz, gente. Aí ela chegou com aquele cardápiozinho, aí disse assim, ó, dê uma olhadinha aí, se o senhor quer peixe, carne, frango, escolha aí. Aí eu dei uma olhadinha e disse, eu vou fazer esse esforço. Irmão, Deus é tão bom, é tão bom. Agora pergunta como é que foi, eu nem quero saber. E eu quero conversa. Eu sei que eu estava com a passagem na mão e vim de primeira classe. Eu quero saber como foi, não. Sabe por quê? Eu vou contar para você a segunda parte aqui, para poder a gente ir para os finalmente. Um dia, a chave do meu carro, eu tenho um carro, eu comprei um carro o ano passado, graças a Deus, um carro 0 km lá, está com 1 ano e pouco. Aí ele é sensor. Aí eu fui procurar essa chave, não achei. Eu disse, meu Deus, onde é que está essa chave? Eu não perco nada, eu não vou dizer que perdi de jeito nenhum, ela está em algum lugar. Aí eu procurei, dessa vez demorou, viu? Porque normalmente eu acho logo. Aí eu parei assim, e tem coisa que você diz que não é você que diz, é uma inspiração. Aí veio uma inspiração dentro de mim, eu disse, Senhor, eu não quero lógica, eu só quero que você faça. Irmãos, foi tão rápido. Quando eu olhei para a cabeceira da cama, que eu já tinha visto N vezes, estava a chave lá. Como é que ela veio para orar? Não quero saber também. Eu sei que eu não quero lógica. Eu não sei você. Se quer lógica, continue aí na tua lógica. Eu quero só que Deus faça. Porque isso é muito melhor. É assim que eu tenho vivido a minha vida, deixando Deus ser Deus. Diga para o seu vizinho, deixa Deus ser Deus, irmão. Para de incredulidade, pelo amor de Deus. Amém. Depois disso, as coisas clarearam e eu vejo o sobrenatural de Deus por onde eu passo. Aconteceu a mesma coisa, cheguei no hotel lá em São Luís, aí o cara olhou para mim, você está vindo de onde? Eu estou vindo de Recife. Aí disse, não, ele veio dos Estados Unidos, está aqui com a gente. Aí o cara olhou assim para mim e disse, ok. Aí, do nada, ele disse assim, eu vou fazer um upgrade aqui na tua... no teu quarto. Aí me botou de frente pro mar, ó. Eu disse, rapaz, isso é uma coisa linda. Eu tirei até uma foto, botei na internet.
Fazer o que se a graça está operando? Fazer o quê? Irmãos, quando você entende essas coisas, a graça tem poder para operar. Deixa Jesus viver em você. Na verdade, deixa Jesus agir em você, porque viver já vive. Deixa ele agir. Paulo teve essa consciência. Cristo vive em mim. Diga isso comigo. Cristo vive em mim. Se Cristo vive em você, e a Bíblia diz que seu corpo, ele foi morto com Cristo, e agora esse corpo está vivo por causa de Cristo. Onde é que doença pode ficar no lugar vivo? Amém. Se a vida está aí, ele podia ficar, a doença só era legal quando o corpo morto estava lá, mas agora que você está vivo, não pode estar mais lá não. Amém. Quando é que ela pode estar? Quando você não tem o entendimento, mas graças a Deus agora você tem. Então eu, quando tomei esse entendimento, não fiquei mais doente, nem fico mais não. Amém. Porque eu sei quem vive em mim. Em Cristo eu posso afirmar essas coisas, porque Ele vive em mim. A vida de Deus opera no meu corpo. Estão comigo, gente? Amém. Então essa mesma vida que opera, que traz saúde, é a mesma vida que opera, que traz dinheiro. Porque onde eu vou, o dinheiro vai atrás. Amém. O dinheiro sempre vem comigo. Eu cheguei lá nos Estados Unidos com 2 malas, deixei tudo aqui. Comecei morando na casa de um parente, 15 dias, aluguei um quarto e banheiro de uma residência lá, uns 3 meses. Depois aluguei um apartamento sem ter nenhum crédito, mas eles aceitaram os 3 meses de banco que eu tinha lá. Glória a Deus, que normalmente não faz isso. E agora eu estou morando numa casa, graças a Deus, né? Que agora são 4 quartos. Vai ficar 2 agora livres para André e Cleone quando quiser ir, ou algum de vocês. Que Maíla vai casar, né? Antes disse que vai lá. E assim é a vida daquele que crê. Sai com 2 malas. Agora nós temos 3 carros. Sinélia tem um, Maíla tem um, e o Sinélia divide um com o Mateus, e tem uma BMW que eu ganhei quando cheguei lá. Eu ganhei uma BMW, viu? Amém. Quando eu cheguei lá. Uma X1 328. É velhinha, né? Mas é um carro. Mas tá pago. Essa BMW foi tão útil no início que você não tem ideia. O irmão disse, pastor, eu sei o que é uma pessoa que está começando. Vou mandar para você esse carro. A gente já tinha um e ficamos com 2, que não tem condição de ter menos do que isso não. E foi uma bênção esses 2 carros. O primeiro foi direto para sucata e essa outra vai também. Agora só tem carro novo lá em casa. Graças a Deus. Amém, queridos? Diga, eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Não vou mais padecer. Não vou mais padecer. Irmãos, pode até ser que as coisas pareçam difíceis no momento, porque foi um trabalho duro para essas coisas acontecerem até hoje na minha vida. Não teve nada fácil. Mas depois que você rompe com aqueles primeiros momentos, as coisas vão ficar fáceis. Não foi nada fácil ter essa construção aqui. Você não sabe, os cabelos de Cleone eram tudo pretinho quando eu conheci ele. Olha agora. Hein, André? Eu não vou falar de André, não. André está cada vez mais jovem. Irmãos, é o desgaste de tudo isso aqui que vocês estão vendo. Mas graças a Deus que eles têm 2 coisas que eu posso dizer. Primeiro, uma consciência que eles cumpriram um bom trabalho de Deus até aqui. E segundo, não falta nada para eles. Porque Deus é quem supre a necessidade deles. Não é a igreja que supre a necessidade de pastor Cleone e André. É o Senhor que faz isso. Ele usa pessoas, usa a igreja, usa coisas, mas é Ele quem traz essas coisas para a vida deles. Assim como é Ele que traz para você. Então quando você entende isso, você não vai faltar nada na sua casa. Você não vive escravo de um trabalho, não. Não é esse trabalho que manda em você, não. Quem manda em você é Deus. E Ele é quem dá forças para você adquirir riquezas. Ele é quem te dá capacidade para estar nesse lugar. E esse lugar só é abençoado porque você está aí. Então louve a Deus todo dia. Ore por esse lugar. Mas se não for mais o lugar que você deve estar, porque eu comecei nesse tom aí, Deus vai te dar outro melhor para você ser promovido. Ou vai te colocar como patrão agora. Só depende de você. Estão comigo? Hoje é noite de virada de chave, gente. Tempo novo na vida de vocês. Olha, Deus está com tanto prazer nesse lugar que está aqui uma atmosfera de oração e poder.
Onde existe essa atmosfera, milagres podem acontecer de dia e de noite. E não vai acontecer, não é nas paredes não, é na sua vida, meu irmão. É na sua casa, é nos negócios que você está colocando nas mãos. Só acredita nisso. Receba isso hoje à noite, porque fé é que faz as coisas materializar-se na sua vida. Creu Abraão e as coisas começaram a se materializar na vida dele. Assim todos os demais. Diga assim, sou eu. Eu creio. Eu não precisa levantar a mão, fica aí com a mãozinha baixinha. Quem quer morar nos Estados Unidos? Fica aí, calma. Essa aqui que é mesmo, viu? Estão comigo? Então creia simplesmente, porque um dia eu acreditei nisso. Um dia eu criei, mas eu tive coragem de dar um passo. E sabe, quando você vai para um lugar como esse, você tem que perder sua reputação, no sentido de status. Estão comigo? Você vai para um lugar estranho, você tem que submeter. A humildade é algo que é indizível, é fora do comum. Aprenda isso. Além de aprender fé e amor, aprenda humildade e generosidade. Isso é um estilo de vida que você tem que levar para a vida inteira. Seja humilde e seja generoso, e Deus vai te colocar nos lugares mais altos que você já imaginou. Humilde e generoso. Estão comigo? Pai, eu te louvo porque eu entreguei para eles aquilo que eu creio que eles precisavam nessa noite ouvir, Senhor. Eu te louvo em nome de Jesus pela vida de cada um. E oro para que essas verdades façam parte da vida, ministério, da vida do trabalho familiar, Senhor, da vida pessoal, do casamento, de cada um dos que estão aqui, os solteiros também. E eu creio, Senhor, em nome de Jesus, um novo tempo, o avivamento, começando a operar de uma forma mais intensa, pessoalmente, na vida de cada um individualmente, e ficando o coletivo, Senhor, que se um pecador entrar ali, já vai sentir a presença. Se não, quando os pecadores entrarem por essa porta, aos seus milhares, quando essas pessoas desse bairro, e entrando pelos outros bairros, e pelos outros, e saindo, sei lá onde, em qualquer lugar desse mundo, Senhor, em nome de Jesus, vindo para esse lugar, eu creio, aleluia, vão ver a glória de Deus. Por onde esses homens e mulheres passaram, eles vão chegar no trabalho diferente nesse próximo dia. Vão chegar de uma forma, Senhor, que as pessoas vão olhar para eles e dizer: o que aconteceu com você? Nessa noite só receba isso, onde você está. Uma unção fresca, uma unção de avivamento, uma unção que mantém o seu corpo firme e saudável, uma unção de cura, de saúde, uma unção de prosperidade, uma unção de alegria, óleo de alegria sobre a sua vida, despertar da vida eterna. Jesus disse: aquele que crê em mim, segundo o que está escrito, ou seja, a palavra, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Deixa esses rios fluírem, os rios que vêm pelo conhecimento e revelação da palavra, que o apóstolo Paulo disse que é o bom perfume, que nós vamos perfumar esse país, perfumar um mundo com conhecimento. Deixa esse perfume fluir da sua vida. Obrigado, Senhor, nessa noite. Enche os corações, enche as vidas, cada um dos que se encontram nesse lugar e aqueles que estão ouvindo pela internet. Novo tempo na tua vida, novo tempo. Não há distância no reino espiritual. Só receba aí onde você está. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.